A pergunta de hoje é a seguinte: como você espera ter empatia por você mesmo se você não tem empatia por ninguém ao seu redor? Eu? Sou eu. Pensando alto comigo, né? Eu acho que quando a gente fala sobre empatia, a gente tem que ter duas coisas na nossa cabeça muito bem claras, senão ninguém vai entender nada. O que significa empatia? Vida, pesquisa aí no Google pra mim o que significa empatia. Tipo assim, sabe, o mais básico que tiver. Capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo seus sentimentos, desejos, ideias e valores, mesmo que sejam diferentes dos nossos. Mesmo que não sejam iguais aos nossos. Vocês anotaram aí, galerinha? Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender sobre empatia, que é você se colocar no lugar do outro e tentar entender ao máximo a posição dele, mesmo que você não concorde. Isso é empatia e é por isso que é tão difícil de ser executada. E eu também queria começar esse vídeo pedindo desculpas pelo meu sumiço, tá? Porque a minha vida tá uma loucura e eu não tava tendo tempo de alinhar meu pensamento pra poder passar pra vocês. Que daí eu vou falar bosta, aí não é legal. Então é basicamente por isso que eu sumi um pouco, mas agora eu voltei. Olá, tudo bem? Prazer, Marina, e provavelmente você não me conhece. Eu, particularmente, tenho pensado muito em empatia nos últimos tempos, porque eu também tenho pensado muito nos momentos que as pessoas não tiverem empatia comigo. E daí isso me fez refletir, como sempre. Por exemplo, uma coisa que muitos de vocês já sabem: metade da minha vida eu sofri bullying, o que é o oposto da empatia. Mas, ai, Mariana, o que isso tem a ver com o vídeo? Vocês vão entender. Quando eu sofria bullying, eu basicamente vivia num ambiente todos os dias em que ninguém do meu ciclo social tinha empatia comigo. E, surpreendentemente, isso não significava que eu não teria empatia por eles. Não sei se deu pra entender. Agora, o mais curioso de tudo é que o pior momento de, tipo, em que eu senti que as pessoas não tinham empatia comigo foi momentos com a minha própria família. Olha que loucura. Que foram momentos em que eu não sabia o que eu tava fazendo direito e eu precisava de ajuda, só que ao invés das pessoas me ajudarem, elas ficavam apontando dentro da minha cara e falando: não, porque você tá fazendo isso errado, porque você tem que fazer isso, aquilo, e você é assim, assado. Isso não quer dizer que eles são pessoas más ou horríveis, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas ficou muito de aprendizado pra mim, porque é uma coisa que eu nunca mais quero fazer com ninguém ao meu redor. E aí chegamos à pergunta oficial do vídeo, que é: como você espera ter empatia por você mesmo se você não tem empatia por ninguém ao seu redor? E como que eu cheguei nessa pergunta? Gente, não é porque eu sou Jesus Cristo e eu sou a pessoa mais empática de todos. Não sei nem se existe essa palavra. Pelo amor de Deus, não. Mas como sempre, eu fico observando as minhas amigas e as conversas que eu tenho. E eu reparei numa coisa muito engraçada, que é: as pessoas que mais cobram isso dos outros são as pessoas que menos dão isso. Que menos empatizam com a situação do outro. Ou seja, é uma pessoa que quer que todo mundo entenda todos os problemas dela e todo mundo acolhe e fale: ah, não, realmente, eu entendo o que você tá passando, eu vou te ajudar. Só que não faz isso com ninguém, fica apontando o dedo na cara dos outros. Ou, tipo, quando você pensa na sua cabeça alguma atitude que alguém teve, e ao invés de você pensar: nossa, realmente, talvez essa pessoa esteja passando por um momento X e é por isso que ela me tratou assim. Não, você vai lá e fala: não, essa pessoa é horrível mesmo, ela é assim. E acima de tudo, eu percebi a minha falta de empatia com as pessoas ao meu redor. Vou explicar. Por exemplo, tem uma pessoa muito próxima de mim que é uma pessoa que tem muita dificuldade em aceitar limites, assim, de convivência, digamos assim. E era uma coisa que me incomodava. Por exemplo, não bater na porta. Ou, tipo, sei lá, ser invasivo em alguns momentos, sabe? E daí eu fui falar com a minha psicóloga o quanto isso me incomodava e como era uma coisa que eu não tava tendo paciência e não sei o que, não sei o que lá. Aí a psicóloga falou assim: tá, mas você entende por que essa pessoa faz isso? Aí eu falei: não. Aí ela falou: então entenda antes de você julgar ela e ficar com raiva, ficar estressada, ficar irritada, porque a única pessoa que vai ter que lidar com as consequências desses sentimentos é você mesma. Então, tipo assim, você vai ficar aí remoendo um sentimento que a pessoa mesmo que tá fazendo essas coisas não vai nem estar sabendo o que tá acontecendo. E daí ela falou uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, que é: quando você sentir vontade de responder essa pessoa, você vai fazer exatamente o contrário do que você quer fazer. Ou seja, às vezes essa pessoa vem pra mim e dá uma dessas de dar pitaco onde não deve, e a vontade que eu tenho é de dar um soco na cara dela. Mas o que eu faço é abraçar e falar: meu Deus, eu te amo muito. E daí, isso me levou ao maior aprendizado de todos, que é: eu entendi as motivações dessa pessoa que convive comigo do porquê ela é assim. É porque ela tem muito medo, é porque ela quer cuidar. É literalmente com as melhores intenções do mundo. Só que, às vezes, a gente erra. A gente tem a melhor das intenções e erra. Certo? Eu já errei, você já errou, todos nós erramos. E é aí que entra a empatia. Foi o ponto que eu entendi as intenções dessa pessoa e eu resolvi até que ponto aquilo ia me afetar. Óbvio que teve que ter um diálogo e impor limites e falar: putz, tá bom, eu entendo os seus motivos, mas até aqui funciona pra mim, então você tem que respeitar. Nananana. Só que eu não sinto mais raiva, eu não fico mais irritada e eu tenho empatia
por todas as motivações dessa pessoa, do porquê ela é assim. Eu não sinto raiva dela ser assim, eu não fico irritada por ela ser assim. Eu só aceitei, acolhi, me coloquei no lugar dela, de tudo que ela passou e falei, tá bom, beleza, você é assim por causa do contexto da sua vida e eu empatizo pela sua situação e eu entendo porque você é assim. E isso me libertou. Ao invés de ficar cobrando essa pessoa, não, porque você tem que ser assim, que você tem que ser assado, nananana, e daí todo aquele estresse, porque no fim do dia não compensa. Às vezes, óbvio que esse é um exemplo, mas às vezes as pessoas só são do jeito que são porque elas não conhecem uma forma de ser diferente. Porque elas não conseguem. Da mesma forma que eu e você, às vezes, temos problemas que a gente fica meses pra conseguir resolver e, tipo, tá tudo bem. Sabe, a gente tem questão, padrão de comportamento que às vezes levam anos pra serem melhorados e resolvidos. Tô errada. E daí, quanto mais você fica cobrando as pessoas ao seu redor, e quando eu falo cobrando, não é verbalmente, de você chegar pra pessoa e falar as coisas, mas tipo dentro da sua cabeça mesmo. Quanto mais você faz isso e quanto mais você espera dos outros, mais você vai fazer isso com você mesmo, de se cobrar coisas e não ter empatia pelos momentos que você tá vivendo. Que eu acho que é aquele mesmo lance sobre você ficar julgando muito a sua aparência. Se você julga a aparência de todo mundo que você vê na rua, de todo mundo que passa ao seu redor, obviamente você vai se olhar no espelho e você não vai se tratar de uma maneira legal, porque o seu costume é fazer o contrário. Então, quando chega em você, não tem muito como ser diferente. Então, se você cobra muito dos outros, se você não tem empatia pela dificuldade deles, como é que você acha que você vai se tratar? E, obviamente, falo todo o santo vídeo e vou repetir. Nada que eu falo aqui é verdade absoluta, nada que eu falo aqui é uma única situação que você tem que ser, nossa, Jesus Cristo, entender tudo de todo mundo. Não, óbvio que você tem que impor os seus limites, mas sempre respeitando as suas dificuldades e a dificuldade dos outros e tendo empatia por ambos os lados, porque ninguém é perfeito. E se você viver numa vida achando que nunca ninguém vai errar com você, sendo que você mesmo erra com todo mundo o tempo inteiro, não vai dar certo. Você acha que teve alguma fase da sua vida que você não era nada empática e hoje você olha e fala, putz, eu realmente não era? Definitivamente. Definitivamente. Principalmente na minha adolescência, assim, que tipo, eu queria que meus pais fossem perfeitos e eu esqueci que eles, tipo, estavam vivendo pela primeira vez que nem eu. E daí eu cobrava eles de, tipo, fazer tudo certo. E daí quando eles faziam errado, eu falava, ah lá, sabia, você é um monstro. E tipo assim, mano, eu nunca empatizei pela situação deles de, tipo assim, estarem sendo pais pela primeira vez. E essa é uma coisa que eu tenho que praticar até hoje, inclusive. Todo santo dia, porque senão a gente fala bosta. Você se põe no lugar dos outros com muita frequência? De falar, putz, se eu estivesse nesse lugar, eu ia estar confortável? Será que eu ia agir? Às vezes eu demoro um pouco, dependendo da situação. Tipo, quando se trata das pessoas mais próximas, assim, de primeira eu já saco, né? Tem que ser empático. Mas às vezes em situações novas eu tenho um delay. É tipo quando você vai, tipo, ser atendido num caixa de supermercado e a pessoa tá claramente num dia ruim. É. E daí, tipo, só porque ela não te atendeu Eu passei por isso esses dias, quando eu tava no... Eu saí de lá, tipo, falando na cabeça, tipo, nossa, que dó, a pessoa deve estar aí, mó... Que era, tipo, final de expediente, se eu não me engano, que eu passei na lá. É que tem gente que, tipo, quando não é super bem tratado nos lugares, fica puto, né? Já, tipo, maltrata o atendente, tipo, zero se coloca no lugar da pessoa. Às vezes, aquela pessoa tá passando por uma coisa, mesmo assim teve que trabalhar. Sim. Eu vi um vídeo que a moça, a cliente esculacha a atendente, porque o cartão de crédito da cliente não estava passando. Aí ela, tipo, começou a gritar, xingar a moça, falando que a culpa era dela. Que não sei o que lá, tipo, e a moça só tava ali. Mas aí eu fico com dó da pessoa, sabia? Porque pra tipo, você ser agressivo é. desse jeito, você tem que ter passado por muita coisa na vida. Eu tenho literalmente dó. Tipo, imagina esse ser o único jeito que você conhece de resolver as situações. É verdade. Belo Gritando com todo mundo. É muito triste estar nesse lugar. É verdade. Enfim, empatia, pessoal. Entendi. Essa é a lição de hoje. Aí, se você quiser acatar, você acata. Se você não quiser, você não acata. Se você achar que eu falei um monte de bosta, tudo bem. Se você não achar, se inscreve no meu canal. Foi um bom gancho. Foi. Eu acho que você pode, tipo... Você não precisa nem falar essas coisas se você não quiser. Mas, tipo, durante o vídeo pode aparecer aqueles... Se inscreva no canal. Eu não quero que as pessoas se inscrevam porque eu pedi. Eu quero que elas se inscrevam porque elas gostaram de mim. E se não gostou, não se inscreve. Ué, tá tudo bem, né? Tudo bem, então. Que militância. Tchau, galera.